A gente sempre fala que quer um futuro melhor, mas um futuro melhor para quem? Será que a pergunta correta não é como é que a gente distribui melhor o futuro que já está chegando e batendo à nossa porta? O Brasil é um país de grandes desigualdades, a gente sabe que o poder público sozinho não dá conta de mitigar essa questão e por toda parte surgem iniciativas, tecnologias sociais e ações para promover uma economia mais inclusiva. Lembrando, aliás, que economia de verdade é aquela que considera os limites ambientais do planeta e que serve as pessoas. Não existe economia sem planeta, não existe economia sem as pessoas. No 6º episódio do Eloquente, o podcast da socioeconomia, a gente vai falar sobre inclusão social e inclusão socioeconômica. Eloquente, o podcast da socioeconomia. Eu sou Sandro Marques, do Instituto Interelos, quero dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje e pedir que elas se apresentem. Adriana, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Sandro, obrigada pelo convite, a todo mundo da Interelos. Eu sou Adriana Salai, sou historiadora de formação. Hoje eu estou terminando, se tudo der certo, um doutorado sobre fome no Brasil. E também sou uma das criadoras do projeto Quebrada Alimentada de assistência alimentar direta aqui em São Paulo. Olá, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou a Mariana Chobê, sou gestora ambiental de formação, faço pós em gestão de negócios socioambientais e sou auditora de manejo florestal e cadeia de custódia voltada nos aspectos sociais. Tenho trabalhado há pelo menos uns 10 anos em projetos de socioeconomia e desenvolvimento de cadeias produtivas na Amazônia. Bom, uma das questões, quando a gente fala de inclusão, é que ela tem muitas camadas. E todas essas camadas são interligadas, né? De certa forma, quando eu olho para alguém como você, Adriana, que trabalha diretamente com a questão da fome, né? Eu acho que você está trabalhando com uma das questões, um dos temas ou uma das camadas mais elementares dessa questão de inclusão. Sem ela, a pessoa não sai de casa, inclusive, para conseguir gerar renda para si mesmo, né? Então, vamos começar com uma coisa básica, se você pudesse caracterizar para a gente essa questão de fome no Brasil. Acho que tem muitas formas de definir a fome, inclusive a gente vê hoje que esse termo está em disputa. Há um senso comum que entende fome com o que tecnicamente a gente chama de inanição, que é a fase final, onde a pessoa está sem nada para comer e ela já perdeu muito peso. Mas hoje, quando a gente fala de fome, a gente não pode só falar disso, porque hoje fome convive com sobrepeso e obesidade, por exemplo. Hoje a gente usa o que a gente chama de Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que é a EBIA, que ela entende a experiência da pessoa para conseguir um alimento. Então começa com, foi muito difícil conseguir alimento esse mês. No final do mês a gente teve que diminuir a qualidade, teve que diminuir a quantidade de alimentos, aí você reduz a quantidade de alimentos, aí você passa a pular a refeição e só no último estágio que você passa a ficar sem comer nada. É um processo gerador que vai dar aquela fome intensa no final, mas que tem várias camadas antes que a gente chama de insegurança alimentar hoje no Brasil e que precisam também ser consideradas. Hoje a gente fala de metade da população brasileira com dificuldade para pôr comida na mesa e aquele famoso número 33 milhões de pessoas que estão apenas nesse estágio máximo que é ficar um dia inteiro sem comer nada. Uma das coisas que me assustou nesses dados que surgiram recentemente e desses 33 milhões, a gente até comentou aqui num dos episódios que é muito paradoxal, é o fato desse número, parte desse número, estar concentrado na zona rural, né? Exatamente. Aparentemente paradoxal, porque é o lugar que produz a nossa comida. É muito interessante esse fato, porque hoje o que garante acesso ao alimento é renda. A gente vive numa sociedade monetarizada, onde as pessoas precisam de dinheiro para comprar alimento. A produção para autoconsumo é muito pequena percentualmente e muito difícil mesmo no campo. E no campo as relações de trabalho são muito piores, né? Não que a cidade a coisa esteja resolvida, mas a situação do trabalhador rural é muito problemática. Isso faz com que as pessoas que estejam produzindo a nossa comida estejam em maiores situações de fome, chega a 75%
2% o índice de insegurança alimentar no campo. Eu vou aproveitar que você falou de renda, porque a Mari, em parte do trabalho dela que eu conheço ali na Amazônia, sempre trabalhou com inclusão, mas pelo viés da geração de renda. Antes de contar das soluções, Mari, como você roda há bastante tempo a Amazônia, aliás, esses números, né, além de serem concentrados na zona rural, também estão concentrados em Norte e Nordeste. Eu queria que você desse um retrato, Mari. Nem todo mundo que ouve a gente, que assiste a gente, botou o pé na Amazônia, sabe o que é subir um rio, sabe o que é 12 horas de barco. Então, assim, conta um pouco do dia a dia e de quando você chegou lá, o que você encontrou como os dilemas ou as dificuldades para se gerar renda para aquela população. Bom, muitas questões, né? Eu acho que quando você acessa esses territórios, assim, uma primeira percepção é falta de oportunidade, né? Acho que não só em relação a trabalho, renda, educação de qualidade, saúde, né? Você tem uma série de questões que acabam somadas, dificultam a inserção dessas pessoas ali no mercado de trabalho, mesmo que seja local, né? No caso ali, né, do Bailique, Beira Amazonas, né, e outras regiões ali, né, fui para Rondônia, né, então assim, todos os lugares, assim, quando você chega, você vê pessoas de fora assessorando, né, às vezes as comunidades, assessorando, né, as associações, as cooperativas, né, então todas essas organizações, elas acabam tendo uma defasagem de capital social local, né, intelectual, e essas faltas de oportunidades, principalmente de educação e renda, faz com que as pessoas tenham que ir para fora dos territórios e vão estudar fora e acabam não voltando, né, para os seus territórios. Então, assim, você tem pessoas de fora sempre assumindo posições que poderiam ser assumidas por aquelas comunidades, aquelas pessoas que moram localmente, se elas tivessem a oportunidade de ter uma educação um pouco mais qualificada, né, para poder estar, né, nesses espaços. Ô Mari, eu sei que você participou da construção do protocolo comunitário do Bailique, né? Então, explica rapidamente o que é o protocolo, só para um contexto, mas o que eu queria ouvir, nunca perguntei isso para você, durante a construção do protocolo, como é que surgem as demandas da população em relação à melhoria dessas oportunidades, especificamente de geração de renda? O protocolo, ele nada mais é do que um instrumento de gestão ali do território e dos recursos naturais. Ele está previsto, né, dentro do protocolo de Nagoya, né, surge dentro das discussões da Convenção da Diversidade Biológica. E lá no Bailique a gente fez uma adaptação, né, do que vinha desses protocolos, que eram voltados também muito para acesso e repartição de benefícios, então trouxe essa questão, mas também já trouxe associado a questão do desenvolvimento do território. Então lá no Bailique a gente fez conversas ali com mais de 30 comunidades, e as comunidades deram consentimento, e a partir dessas reuniões foi se discutindo o território. Então, assim, quais são as necessidades básicas do território, quais são as deficiências ali de acesso a políticas públicas, acesso à questão, né, acesso aos benefícios ali da regularização fundiária, né, e políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, e nessa base de comunitários, vieram algumas questões, principalmente em relação às cadeias produtivas, a cadeia do açaí, do pescado, né, de óleos vegetais, né, que hoje em dia também tem se discutido bastante, e o quanto que essas comunidades, assim, elas deixam de acessar um valor, né, deixam de acessar, às vezes, políticas públicas e um valor agregado ao produto por uma deficiência de infraestrutura local e também de transporte, né? Acho que não só logística, né? Esses territórios estão longe da cidade, então demanda uma logística enorme. Assim, o açaí ele precisa ser refrigerado e são 12 horas de barco do Bailique até a capital, onde esse açaí vai ser vendido, né, para as batedeiras locais. Então essa demanda de melhoria da cadeia veio da base, né? E aí hoje, né? Assim, esse processo começou em 2014. Então agora eles têm uma cooperativa comunitária, eles têm uma associação ali que discute as demandas do território para que elas sejam levadas ao poder público. Então, a cooperativa hoje, né, acho que só resumindo um pouco, ela não só ela está gerando renda, como ela está gerando uma discussão de melhoria ali do manejo, né, de melhoria do acesso aos créditos, né, para o produtor, de melhoria ao acesso a políticas públicas que possam beneficiar ali, né, o desenvolvimento local e ainda contribuindo para que a educação, né, esteja qualificada e que esses jovens possam assumir, né, cargos de
de liderança e de outras funções ali dentro da organização. Ou seja, tem um monte de camadas, né? Eu consigo gerar renda, se eu entendi o que você falou. Eu gero renda e a partir da geração de renda dispara vários processos que são positivos ali para todo o território. Exatamente. Porque a partir da renda, né, assim, só para dar um exemplo, né, a cadeia do açaí, ela gera muita renda. Então, assim, é um período, sei lá, de 6 meses, né, da safra e que gera muita renda, mas chega no segundo semestre, né, que lá no Amapá é diferente de outros lugares, mas no Amapá a safra é durante o inverno, que é o período de chuvas. Então, assim, durante o inverno acontecem todas as atividades de festas, eventos, né? Porque todo mundo está com dinheiro no bolso e você chega no segundo semestre as pessoas não têm R$1. Então, assim, um dos pontos positivos é que essa discussão também do gerar renda, você acaba trazendo também educação financeira, né? Você acaba trazendo outras questões que ajudam ali a comunidade, o cooperado, a melhorar sua qualidade de vida. E não é só o dinheiro financeiro, né? Você traz conhecimento, você traz parceiros, você olha para outras demandas do território que não é exatamente a cadeia do açaí, né? Você consegue trazer outras oportunidades. Adriana, voltando à questão da fome, você, eu acho que provavelmente indignada com essa questão, criou uma iniciativa que tentou ali, na medida dos seus braços, cuidar de uma determinada comunidade, né? Eu queria que você contasse sobre a iniciativa, para depois a gente chegar no assunto de escala que eu vou falar com você também, Mari. Porque eu acho que um dilema que a gente tem é como é que a gente une todas essas ações que são individuais ou que têm uma abrangência geográfica mais limitada e como a gente dá escala. Porque se a gente não dá escala, a gente não chega aos 220 milhões de brasileiros. Então conta da sua iniciativa e conta do que você vê como possibilidade de geração de escala, seja dela, seja ela em relação ao que você conhece do Brasil. Primeiro, a iniciativa chama Quebrada Alimentada, né? É um projeto emergencial de fome, mais ou menos assim. Enquanto, por exemplo, medidas como a Mari está falando não fazem efeito, né? Você está criando uma cadeia produtora, mas enquanto isso não faz efeito, a gente alimenta essas pessoas para que elas possam criar uma cadeia produtora. A partir do entendimento que a fome ela é imediata, emergencial, e que políticas públicas são um passo importante, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que dar um respaldo. A ideia partiu do meu marido, né, o Rodrigo, do restaurante Mocotó. Eu estava muito mergulhada no tema da fome, eu estava estudando as consequências da fome na Segunda Guerra Mundial, que foi também um problema social global, né, como a gente enfrentou na pandemia, e aí tinha visto casos horríveis de fome. Aí a pandemia começou, pensei, poxa, é um problema da mesma dimensão, né? Não com a mesma origem, mas tão complexo quanto, isso vai gerar uma imensa crise de fome. E aí o Rodrigo falou assim, vamos servir marmita então. Que é aquilo que a gente sabe fazer, né? A gente faz comida no Mocotó, então a gente fez mais comida e começou a distribuir na nossa comunidade. Acho que é importante falar que a gente mora e o Mocotó está localizado no extremo da zona norte de São Paulo, que é uma área que a gente já tinha mapeado as vulnerabilidades. E aí a gente pensou, o que a gente pode dar nisso o que a gente pode dar nesse momento é essa comida para as pessoas, a partir do seguinte lema: a gente divide o que a gente tem, não o que sobra. Então não é o que não foi consumido no restaurante que a gente distribui. A gente dá o que a gente chama de comida da família, que é a comida que a gente come, que cada dia tem uma proteína, tem legumes e verduras, a partir dos preceitos que a gente entende como comida saudável. Pensando esse projeto, hoje a gente vive uma imensa crise de fome e a gente precisa alimentar essas pessoas de forma emergencial. Cozinhas solidárias e comunitárias são fundamentais agora, e eu acredito que a união da política pública com essas iniciativas que já existem de forma descentralizada por todo o país pode reforçar, por exemplo, através de compras públicas da agricultura familiar, um projeto que já existe em algumas comunidades e criar em outras comunidades esse tipo de iniciativa, até que outras políticas como cadeias produtivas, geração de renda, educação, aumento real do salário mínimo façam efeito, porque a gente trabalha para que isso não seja mais necessário, né? O futuro que eu imagino para o Brasil é que não precisam existir projetos como Quebrada Alimentada.
Bom, falamos de fome, falamos de geração de renda. E Mari, quando você contou a história aí dessa região que você conhece bem, que é o Bailique e o Beira Amazonas, no Amapá, você falou de educação, que acho que é uma peça-chave. Talvez se a gente pudesse construir uma escala, não sei se vocês concordam, tem a fome aqui na base para que a pessoa possa ter energia para fazer uma atividade, tem a atividade profissional que ela pode encontrar, que vai gerar renda para o ano seguinte, mas tem uma coisa muito mais a longo prazo, que é a educação, né? Conta um pouquinho para a gente de como a educação pode ser vetor de inclusão. Eu sei que você sabe até alguns exemplos muito concretos, com nome e CPF, de gente que foi impactada positivamente por iniciativas de educação ali na Amazônia. Bom, acho que quando você fala educação, e acho que só voltando um pouco para essa parte da escala, eu acho que a educação é um dos pontos fundamentais, porque você vai formar, né, aquelas pessoas que vão, né, trabalhar nessas organizações, mas acho que quando a gente fala de escalar, né, esses modelos, eu acho que tem duas coisas ali que eu pensei, só para voltar um pouco antes, né, da educação. Que eu acho que uma das formas é a replicação de bons modelos, e aí para você replicar bons modelos, você precisa fazer com que esses modelos estejam estruturados ali o suficiente para ser replicados, né? E aí acho que a educação entra num desses pontos, né? Porque você fala de um negócio comunitário, esse negócio comunitário ele precisa acessar um mercado que é extremamente competitivo, né? Que acaba que eu não digo assim desleal, né? Mas ele não favorece os pequenos negócios, assim, nessa competitividade. Então, assim, esses negócios eles precisam estar muito bem estruturados, eles precisam estar, né, as pessoas precisam estar muito bem informadas para que você chegue no final e você tenha um giro positivo que vai, né, você fala de uma organização ali, às vezes, de mais de 100 cooperados ou sócios, né, então você precisa estar com o negócio funcionando. A educação, ela vai entrar nesse ponto de olhar para esses territórios de uma maneira sistêmica, de olhar para esses jovens e inserir eles dentro da realidade deles e fazer com que a educação esteja favorável ao modelo que eles já conhecem, né, eles estão no campo, eles estão manejando açaí, eles estão, né, trabalhando com agricultura familiar, né, estão criando peixe, e aí a educação ela precisa estar voltada para esse sistema, né, local que no fim vai favorecer, né, a um trabalho local, geração de renda local, oportunidades, né. Tá. Onde é que a educação institucional, né, oferecida pelo poder público atende essa necessidade e onde é que a gente acaba tendo que potencializar outras iniciativas? Qual é a relação entre essas duas coisas? Você tem uma educação tradicional, né, que é a que a gente conhece. Essa educação nesses modelos amazônicos, né, que eu acho que é da onde eu posso falar, né, da minha experiência, ela acaba que ela não soma na formação do indivíduo, porque quando você coloca, né, esse jovem ele vai estudar, ele acaba que ele sai, né, de uma força de trabalho que ele ajuda em casa, né, o pessoal vai para o campo junto, vai para Saizal junto, né, vai pescar junto. Então, assim, quando esses jovens eles estão na escola, eles estão numa realidade, às vezes, descolada da deles e ainda, né, fora da família, ajudando ali no trabalho. Faz falta, né? Ele não estar com a família. Que acaba fazendo falta, né? Nos territórios que eu trabalho, a gente descobriu, não, acabou, né, se deparando com um modelo de educação que tem sido muito interessante, apesar dele ter uma série de desafios, né, mas são as escolas famílias e as casas familiares rurais, né, que usam, né, a pedagogia da alternância, né. Pera, vamos lá, coloca a legenda aí e explica como é que funciona a pedagogia da alternância e por que ela é diferente do sistema de ensino tradicional. A pedagogia da alternância ela surgiu na França, no período entre guerras, e ela vem de uma demanda do campo, uma demanda dos movimentos sociais por uma educação mais conectada com o campo. Então, você tinha todo o investimento nas cidades, os jovens, né, precisando sair do campo para poder estudar e não voltavam. Então, essa visão crítica da perda de capital intelectual no campo gerou essa discussão de trazer uma educação mais conectada. Então, esse modelo se espalhou na Europa e surgiu como casa familiar rural, ele, né, na Europa se espalhou e um modelo adaptado, né, das casas familiares rurais apareceu na Itália, virou escola família agrícola e esse modelo foi o que veio para o Brasil. No Brasil, ele começou ali no Espírito Santo e hoje você tem escolas famílias voltadas, né, em vários estados, né,
voltadas não. Você tem escolas famílias distribuídas pelo Brasil e as casas familiares rurais. Então esse modelo, ele traz a pedagogia da alternância, ele é um modelo onde o jovem ele fica 15 dias em casa, 15 dias na escola, e esse período, né, que eles chamam de tempo escola e tempo comunidade, ele vai aplicar as tecnologias que ele aprende na escola na família, né? Então tem trabalhos, tem estudo de campo, né? Tem uma série, os cadernos de campo, né? Então ele tem que levar as coisas que ele aprende na escola para o campo e isso leva o quê? Técnicas de manejo. E sempre customizado, personalizado para o cultivo, para o manejo do que é típico daquele bioma onde ele está inserido. Exatamente. Ele é uma escola que ele é diferente, né? Ela surge de uma associação familiar. Então, assim, a comunidade, o sindicato, né, os atores que atuam naquele território discutem, né, essa escola, né? Então, primeiro ela cria uma associação, mobiliza o território, vê quais são as demandas, né? Em que modelo ali, né? Por exemplo, a cadeia do açaí, ou então a cadeia do pescado, né? Você tem várias formas, vai ver aonde que aquela educação se conecta, porque a ideia é formar técnicos, né? No final vai sair um técnico em agroecologia, um técnico em agropecuária, e aí essa discussão com a comunidade faz com que a comunidade se aproprie daquela educação, né? Então, desde a criação da escola, a construção do prédio, todo o modelo é desenhado para que aquela comunidade se aproprie, né, daquele instrumento pedagógico. Então, ele é mais do que uma educação, né? Ele acaba atingindo toda a comunidade que está ao redor da escola, e aí você consegue transformar a escola ali num centro de desenvolvimento, né? Porque vai olhar para o território, vai olhar, né, para uma formação sistêmica e trazendo-se a realidade daquelas pessoas para dentro da escola, e que para elas saírem da escola conectadas com esse universo que é delas, né? Então, essa conexão do jovem com a sua própria realidade faz com que a educação, né, e o conhecimento, o território, seja um elemento propulsor ali daquele espaço, né? E isso tem ajudado. Então, a gente tem algumas experiências que a gente tem se relacionado bem próximo, e a ideia é que essas escolas, né, elas, por exemplo, com a cadeia do açaí, esses jovens eles já saiam pensando a cadeia de uma maneira sistêmica e que saiam aptos a ocupar esses espaços, né? Porque hoje em dia você vai para um território desse, você vai ver o técnico florestal é de fora, o engenheiro florestal é de fora, quem vai fazer às vezes a contabilidade da organização é uma pessoa de fora. Então você chega, né, no território e todo mundo é de fora. E sem essa assistência técnica, a organização não se mantém em pé. Então a ideia é que esses territórios eles vão se formando, né, para que você não precise trazer gente de fora e o capital, né, intelectual é formado ali mesmo. Falando do de fora, já eu quero que você conte uma história. Enfim, eu sei que você conhece bastante gente lá, queria que você contasse pelo menos alguma história de algum aluno que passou por esse processo de formação e hoje ocupou um cargo relevante na região. Mas vamos deixar isso para depois. Eu queria aproveitar o seu gancho do de fora, porque eu sei que numa experiência aí correlata ao Alimentando a Quebrada, vocês têm uma prática no restaurante também e ficaram conhecidos pela história de ser um restaurante que é reconhecido, um chefe com reconhecimento internacional, numa localização muito pouco usual para um restaurante desse tipo em São Paulo, mas vocês fizeram isso de uma maneira muito explícita, e tem a coisa do de fora não, vamos cuidar aqui de quem está no entorno. Então eu queria que você falasse da relação do Mocotó com os funcionários do entorno e o que vocês pensam ali para o entorno do restaurante. Isso é muito interessante. O Mocotó vai fazer 50 anos ano que vem, eu entrei depois, né, porque foi o pai do Rodrigo que fundou, aí o Rodrigo, enfim, começou a se interessar, fez gastronomia, uma série de transformações, e o restaurante foi ganhando notoriedade. E ele foi fazendo algumas coisas instintivamente, não existia assim, eu quero fazer uma política de inclusão. Ele simplesmente entendia que aquilo era o certo e ele ia fazendo aquilo. O que era aquilo, né? Contratar as pessoas do entorno, e ele tinha uma política de fazer assim, não precisa ter escolaridade, então às vezes fundamental e incompleto, e ele promovia com bolsas de estudos que não eram necessariamente para gastronomia. Qualquer bolsa de estudo, a pessoa quer estudar filosofia, ela pode estudar, e aí isso ia fazendo com que a pessoa cumprisse outras funções dentro do restaurante. Mas a gente nunca tinha mapeado esse posicionamento quase instintivo, assim, né, que o Rodrigo tinha.
Antes, um pouco da pandemia, a gente começou a pensar assim, vamos pensar o que é o Mocotó para Vila Medeiros? Quais são os impactos reais desse sistema que é implantado aqui? Aí a gente começou a entender. Quase 70% das pessoas que trabalham no Mocotó são da Vila Medeiros, eu acho que 90 e tantos da Zona Norte de São Paulo. O salário médio do Mocotó, ele é mais que o dobro do que o salário médio da Vila Medeiros. Então isso gera uma questão de conforto, né? A pessoa mora perto, ela gasta menos tempo de transporte e ela tem melhores condições de vida que vão impactar de outras formas naquela comunidade também. O nível de escolaridade é muito diferente da região, não porque a gente contrata, mas porque a gente foi promovendo através de bolsas de estudos, e aí isso tem um impacto real ali naquela comunidade, né? Tem gente que fala, a gente tem que resguardar a cultura de um lugar. De fato, a gente tem que resguardar, mas a cultura, ela não consegue existir sem condições materiais de existência, né? Sem que as pessoas possam comer, viver e viver bem. Então, diminuir um pouquinho da taxa de lucro de um lugar significa fazer bem para todo mundo naquele lugar. Então a gente tem, enfim, planos de saúde, bolsas de estudos. Antes da pandemia tinha yoga, tinha jiu-jitsu, tinha uma série de coisas que agora voltou de outra forma e tal, mas que a gente acredita que se todo mundo tá bem, a gente também tá bem. Se as pessoas não estão bem, como a gente vai ficar bem? Esse é o princípio do restaurante. Mari, e histórias do Bailique, gente que passou por escola familiar, rural, para esse tipo de ensino que você mencionou e que agora está atuando já na região? Bom, eu dei a sorte, assim, né, de, quando morei nesses territórios, conhecer figuras super interessantes, assim, e acho que tem uma figura, assim, muito emblemática que é interessante, não é mais tão jovem, né, que é o Aldemir, lá no território, e eu até me lembro, assim, de quando eu conheci o Aldemir, né, eu estava no Bailique e a gente estava discutindo o protocolo comunitário do Bailique. Você era jovenzinha, o Aldemir também. Antes eu não tinha tantos cabelos brancos, podia falar que eu era jovem. E a gente convidou, né, essa escola que fica num território, né, o território do Beira Amazonas começa o Beira Amazonas, na sequência é o Bailique, ali na foz do Rio Amazonas. E quando a gente estava fazendo a discussão do protocolo comunitário lá do Bailique, tinha uma demanda ali muito legítima dos jovens ali, que era uma educação de qualidade. E aí a gente buscou, né, as alternativas, foi aí que a gente se aproximou mais das escolas famílias ali do Amapá e convidamos a escola família para poder apresentar um modelo de educação e ver se os jovens, né, se adaptavam, né, acho que juntavam um grupo para poder ir para essa escola. Deu certo, foi um grupo, né, tudo fluiu bem ali, e aí anos mais tarde, assim, né, em 2018 mais ou menos, essa escola, né, na figura do Aldemir e os seus representantes, né, o Aldemir faz parte, né, demandaram um protocolo comunitário para o território deles. Então, assim, eles foram lá apresentar o modelo de educação, olharam o que estava acontecendo e anos mais tarde falaram, a gente quer um protocolo comunitário, porque o protocolo comunitário vai trazer as discussões que a gente precisa para sair da escola, né? Então, assim, a escola estava focada ali em 3, 4 comunidades, né? 4 comunidades, 5 comunidades, e o protocolo, eles achavam que era uma possibilidade de ampliar a discussão de desenvolvimento do território ali, que eles, né, conseguiam fazer isso com a escola família, mas eles queriam ir além, né? Ali o Beira Amazonas são cerca de 26 comunidades, e eles iam já além do Beira Amazonas, né? Já tinha jovens do Bailique, de outros territórios. E aí eu comecei, né, me aproximei, né, do Aldemir, e ele, né, os irmãos dele, os primos, né, eles vêm, né, dessa formação ali, né, o pai deles é uma liderança, né, do sindicato, né, veio dessa discussão ali da educação, é uma das pessoas que discutiram para implementar esse modelo também no Amapá, e a visão dele de território que me chamou muito a atenção, né, de esse olhar sistêmico de desenvolvimento, de, né, articular ali as comunidades para poder discutir o que é visão de futuro, né, o que eles querem para aquele território, além da escola família, né. Então, assim, ali a escola mesmo se tornou um polo
tá se tornando, né, isso ainda é recente, 2019, a pandemia atrapalhou muito, mas assim, olhar essa formação, né, olhar a visão dele de horizonte, assim, me faz ver que esse modelo dá certo, apesar de todas as dificuldades de acesso a recurso, né, como eu falei que é uma associação comunitária, ela precisa aprovar o projeto político-pedagógico junto ao conselho escolar e tem uma série de burocracias para poder demandar esse recurso, né, do MEC, né, do Fundeb. E aí, assim, conversando com ele, os irmãos, né, os primos, assim, você vê como a formação é diferente. Uma formação conectada com o território faz a pessoa olhar para o território e não para fora, né? O tradicional conecta, né, os exemplos, né, as coisas são todas de fora. A escola família traz os exemplos ali, vamos falar de matemática? Vamos falar de matemática. Volume de açaí, né? Produção de açaí, né? Então, assim, até a forma de trazer ali a educação é conectada com o território deles. Então, assim, conhecer essas pessoas, né, faz entender que o modelo dá certo se ele tiver, né, um financiamento, né, que não pare, né, que o Estado reconhecendo, a escola acessando, né, outros recursos, você tem condições de formar pessoas que vão contribuir certamente para desenvolvimento ali. É curioso porque tem outro paradoxo aí, né? Vocês duas falaram de território, de estar muito firme ali no seu entorno, e o nosso tema é escala, e eu fico um pouco com a sensação assim que é com o território, é com o pé firmado no território que eu consigo também alcançar a escala de transformação necessária. Eu acho que pensando assim, em negócios comunitários, dificilmente você vai conseguir dar uma escala, né? Você vai achar que uma comunidade na Amazônia vai acessar um grande volume, a não ser que ela tenha um número de cooperados, um número de produtores imenso, o que também é uma gestão difícil. Mas eu entendo que assim, a essa escala a gente vai conseguir com a replicação de modelos de sucesso, sabe? Não vai ser uma escala que você vai pegar uma cooperativa e ela vai, né, ser uma aurora da floresta, como o Rubão, né, que era a pessoa que idealizou, né, esse processo lá do protocolo, falava, né? Ele falava assim, eu quero que a gente consiga criar uma cooperativa que vire uma aurora da floresta. É possível, mas isso demanda um nível de organização que às vezes é difícil de você encontrar, a não ser que você fique um bom tempo, né? A gente até acha que um processo de desenvolvimento de um território, você não vai fazer isso num curto tempo, né? Você vai precisar de um longo tempo, né? Trabalhando dia a dia para que isso vire ali, né? Um processo ali de sucesso. Agora, quando você tem a replicação de pequenos modelos de sucesso, você consegue ir aumentando, né, essa escala. Então, eu acho que focando nisso a gente consegue chegar. Sim, eu acho que eu concordo plenamente com a Mari. A escala ela é do modelo, não ampliar esse objeto em si, né? Acho que o nosso planeta já mostrou claramente que essa alta internacionalização da produção de alimentos, por exemplo, né, que é a minha área, a nossa área, ela está fadada ao fracasso, né? Ambientalmente insustentável. Então, fincar os pés no território e produzir pequenos sistemas que, né, possam remunerar melhor as pessoas que estão dentro dessa cadeia, é isso que tem que ser escalado, né? O modelo de produção e não inchar um único objeto. Mari, eu sei que você teve numa visita há um tempo atrás na Amazônia com alguns executivos de grandes corporações, né? E que a conversa entre vocês foi bastante rica. Eu fico um pouco curioso de entender, assim, qual era a principal dúvida, qual a principal falta de compreensão que esse grupo, super bem formado, tinha dos dilemas ali daquele território amazônico. Onde é que pegava a falta de compreensão? Eu acho que principalmente em relação à logística, acho que a compreensão ali, né, do território, né, quando você fala, eu acho que assim, por exemplo, a temática do açaí, que a gente tem trabalhado muito, você olha assim, açaí que vende, né, são várias marcas, você não consegue diferenciar aquele açaí, aí você fala assim, açaí.
vem da onde, né? Quando você vai olhar essas comunidades, você não entende que o açaí vai levar 12 horas para chegar na comunidade. Então tem essa demanda da urgência do produto e, por um outro lado, você tem ali uma comunidade se estruturando para poder fornecer um produto de uma maneira mais justa, né? Sem ser um atravessador ir lá, compra e leva tudo como a gente faz, né? Você tem boa parte desse açaí que a gente encontra e não é um açaí que a comunidade se organizou, está fornecendo, né? Assumiu boa parte dos elos da cadeia produtiva para chegar no final e também receber os benefícios, né, monetários dessa articulação. Normalmente ele está lá, fica com menor valor e aquele valor vai crescendo conforme vai agregando, né, outros, né, atravessadores até o consumidor final, né, outros, né, beneficiadores, produtores, né, estou falando da cadeia como um todo. Então, assim, quando chega lá, né, coisas básicas, né, como, né, comunicação, logística, nossa, eu não entendia que as distâncias eram assim, né, que a gente está num arquipélago com 9 ilhas, mais de 50 comunidades, né, que as comunidades, você está dentro de um território que ele tem, assim, a gente divide o território em 4 para poder trabalhar, né, o território. Então você tem o polo 1, que tem uma característica muito forte ali, que está mais próximo da foz, então você tem salinidade, você tem, quando a maré está baixa, porque na foz do Rio Amazonas você tem oscilações do rio todo dia de 7, 8 metros. Então você tem praias que se formam quando o rio, né, a maré está baixa, né, que o pessoal fala, né, quando o rio está com um nível mais baixo. Você tem lugares que somem, né, que a maré, quando está cheia, some, você não consegue passar porque tem os bancos de areia no meio. Então você tem uma complexidade logística no território que faz você demandar um nível de organização dessa safra que é super complexo, né? Então é uma safra para cada polo quase, né? Uma logística de safra para cada polo. E às vezes, assim, mesmo dentro do mesmo polo, você tem produtor que está a 2 horas de distância do lugar onde é o ponto de encontro. Então essa compreensão é super difícil, né? Falar, o açaí chega em Macapá em qualquer condição. Não, tem que ter um barco refrigerado, você tem que ter uma equipe estruturada, porque eles são certificados, né, FSC, então processo de certificação orgânica, então você demanda uma série de procedimentos para garantir que aquele açaí, né, não foi misturado, que o produtor, né, seguiu todas as normas ali para poder entregar aquele açaí, ele atestar realmente que não vem de desmatamento, que não tem trabalho infantil, que não tem trabalho escravo, né, que ele foi coletado de uma forma, né, que diminui, né, o risco de contaminação porque é um alimento, né. Então você tem uma série de coisas que quem está olhando aqui no final não entende da cadeia produtiva, né, e a logística é só uma delas, assim, fora a água, né, fora, né, um transporte, né, fora um monte de outras questões que dá para colocar, mas acho que tem essa urgência da escala, né? Essa urgência de... Uma lógica industrial, né? Uma lógica que não industrial. É aplicável inteiramente a esse tipo de território. E fora que você tem a organização da base, né? Você tem um tempo de aprendizagem que é diferente de um tempo de mercado, né? Então, ao mesmo tempo que você está fornecendo açaí para grandes empresas, você está organizando a base, se estruturando para assumir a gestão de uma cooperativa, né? Assumir a gestão no território. E aí esse tempo, às vezes, de aprendizagem das coisas é uma coisa que o mercado não entende. E essa questão de escala também se aplica à dimensão da gestão, né? Eu preciso ter uma gestão qualificada de maneira ampla. Exatamente. Se você não tiver uma boa gestão, você não tem um negócio funcionando. E aí é exatamente aí onde boa parte dos negócios afundam. É na gestão administrativa financeira, né, a organização ali interna, os fluxogramas, né, acho que é exatamente nessa parte que as organizações ficam deficitárias. Bom, se eu entendi a nossa conversa, a gente falou então que tem aí uma ponta da fome, que é uma ponta muito basal, mas que é mais complexa, como você trouxe para a gente. Tem uma ponta da educação que resolve a questão a longo prazo. Tem ali no meio o fomento à geração de renda. Tem um monte de dimensões, mas assim, para a gente fechar, tem algum ponto a mais, quando a gente fala de inclusão social ou inclusão socioeconômica, que vocês acham importante a gente comentar aqui?
Eu acho que tem uma coisa fundamental que é, pensando a fome, né? Que como fruto da desigualdade social, da organização da nossa sociedade, a sociedade civil tem um papel fundamental, mas acredito que as políticas públicas tenham um papel fundamental também de orientar determinadas práticas que vão promover a inclusão. Acho que tem muitas políticas públicas contra a fome que também promovem a inclusão. Eu só queria falar sobre o que é o PA, Política de Aquisição de Alimentos, que ela prevê que 30% da compra de algumas políticas públicas venham da agricultura familiar. Aí imagina o poder de compra que o Estado tem, por exemplo, para merenda escolar, né? São 40 milhões de crianças alimentadas todos os dias. Imagina se essa compra vem de, por exemplo, cadeias desse açaí. Como isso pode assegurar ao produtor e à cadeia uma regularidade que é muito fundamental, né? Porque plantar é a parte mais fácil da coisa, o resto é que é complexo. Eu concordo totalmente contigo, e até quando você tem ausência dessas políticas públicas, você tem que criar alternativas de organizar, né, essa venda desses alimentos de uma outra forma, né? Então acaba que quando a política pública não existe, a comunidade tem dificuldades, né? Os produtores, né? Quando eu falo a comunidade, colocando num geral, né? Pessoas, né, que estão nesses ambientes, eles têm dificuldade de acessar, né, uma venda qualificada dos produtos, ele tem a dificuldade, né, de acessar, acho que tudo que a gente está falando, né? Educação, saúde, né? Acho que num geral, políticas públicas seriam fundamentais para fazer o processo andar, né? Então eu queria pedir para vocês uma dica, a dica eloquente, um filme, uma série, um livro que possa inspirar quem está assistindo ou ouvindo a gente para agir em relação a esse tema. Eu queria indicar um livro que é Geografia da Fome, do Josué de Castro. Acabou de ser relançado pela editora Todavia, com prefácio do Silvio de Almeida, que é um cara que está pensando o Brasil de uma forma muito interessante. Eu gosto muito desse livro, que apesar dele ser da década de 40, ele traz uma análise do Brasil e uma prescrição, né, assim, o que devemos fazer, que é tão atual que deixa às vezes até a gente triste, mas uma análise muito profunda do que é a fome no Brasil. Mari? Eu queria indicar um filme, que na verdade eu já assisti ele faz bastante tempo, né, mas ele me ocorreu agora, que é um filme que chama O Poder da Comunidade, que é exatamente isso, assim, que a gente tá falando, né, que é a comunidade também assumindo, né, a necessidade principalmente, né, em relação, né, à fome, à deficiência de alimentos, e a comunidade assumindo, né, os espaços como espaços agricultáveis, né? Então praças, né, trazendo assim a agricultura familiar, a agricultura urbana também para dentro dos espaços e poder garantir a segurança alimentar. E como esse é o último episódio desta segunda temporada do Eloquente, o podcast da Socioeconomia, eu também vou deixar a minha dica. E a minha dica é: assista, veja novamente os episódios da primeira e da segunda temporada. Na primeira temporada, a gente falou sobre o poder do consumidor, como suas decisões e escolhas afetam o mercado e influenciam o mercado. E na segunda temporada, a gente abordou grandes temas, soluções de impacto para um planeta melhor. Falamos de água, falamos de resíduo, falamos de plástico e terminamos hoje falando sobre aquilo que é o objetivo principal de tudo: vida digna para todo mundo e um futuro melhor, ou um futuro melhor distribuído de maneira equitativa para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente volta em breve com mais novidades.